Fala, irmãos, graças e paz, pastor Wesley aqui na voz. Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, e que essa sexta-feira seja uma semana abençoada e de vitória para a vida de vocês. Amém? Irmãos, quero trazer uma reflexão nos últimos tempos, né? Uma reflexão muito importante que nós precisamos raciocinar sobre ela de uma maneira bem consciente e entender que é muito importante que a gente se pergunte isso no decorrer dos dias. Não sei se você já chegou a se perguntar sobre, mas eu pergunto: o que dirige a sua vida? O que faz você acordar de manhã, levantar da cama, ir para o teu trabalho? O que faz você se mover? Qual que é a engrenagem, né, que faz você seguir? O que te faz olhar para frente e falar assim, não, eu tenho que chegar lá naquele lugar, eu tenho que chegar naquele determinado momento, tenho que subir esse degrau? O que faz você pensar dessa forma e agir dessa forma? Algumas coisas hoje, infelizmente, dentro do nosso psicológico, dentro do nosso dia a dia, acaba fazendo a gente colocar determinados motoristas na nossa vida, né? Muitos são dirigidos pela culpa, muitos são dirigidos pelo rancor, pela raiva, muitos são dirigidos pelo medo, e isso acontece bastante, muitos pelo materialismo e muitos pela necessidade de aprovação de alguém, seja familiar ou seja do ciclo de amizade, enfim. Muitos são dirigidos pelo relacionamento conjugal, ter que ser uma pessoa, né, assim, para aquela outra, de uma determinada forma, como se colocasse de uma obrigação. Eu não estou aqui dizendo que você não deve amar e respeitar o seu cônjuge. Não, pelo contrário. O que eu estou dizendo é que a gente acaba colocando o nosso cônjuge acima de Deus, né? E a gente acaba fazendo com que esse relacionamento se torne um motorista da nossa vida. A gente coloca tantas coisas para dirigir a nossa vida, a gente coloca tantas coisas como foco, e a gente não acaba chegando no fim de tudo e fala assim, então, e agora? Né? Eu fiz, aconteci. Eu até dei um exemplo em um dos vídeos que eu fiz, né, que é a gente pedir discernimento, que eu havia passado uma determinada situação que eu fiz, dispus de um tempo que eu não tinha, me dediquei de uma forma, de um tempo que eu não tinha para um resultado, gastei dinheiro para esse resultado acontecer e não aconteceu. E não foi por falta de dedicação, não foi por falta de empenho, não foi por falta de querer, pelo contrário, queria muito, mas não fui recompensado da forma como eu esperava. E aí eu cheguei a pensar sobre tudo o que aconteceu, tudo que eu fiz, refletir sobre esse momento todo, e aí cheguei a uma conclusão que eu totalmente perdi o discernimento dentro daquilo que eu estava fazendo e deixei aquela situação dirigir a minha vida durante 2 meses, praticamente. Então, o versículo de Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim, percebi que o que faz os homens correrem atrás de sucesso é a inveja. Salomão, ele estava falando isso pelo fato dele entender que a maioria das coisas que o ser humano ele corre atrás, ele se esforça, ele busca, pessoas chegam até a matarem outras, pessoas chegam a cometerem pecados horrendos exatamente para chegar aonde querem, e a gente vê isso direto em novela, a gente vê isso acontecendo, né?
A gente vê isso dentro da nossa família, a gente vê isso no trabalho, né? Colega de trabalho arrebentando com outro dentro do serviço só por causa do cargo, só para chegar até um determinado ponto, uma determinada posição. Isso acontece demais. E Salomão, quando ele fala isso, é porque ele viu no decorrer da vida dele todas as pessoas que estavam em volta dele, todas as pessoas que estavam ali no cotidiano. Ele viu que realmente as pessoas faziam muito aquilo por inveja, por poder, por querer, por outras pessoas terem, né? E o interessante é que as outras pessoas têm, mas a gente nunca entende como elas conquistaram, a gente não sabe quanto foi difícil para elas chegarem, e talvez nem tenha sido difícil, mas isso não é uma coisa que nos cabe a nós decidir e colocar em pauta, mas as pessoas chegaram, e por elas chegarem, a pessoa que viu aquilo, que conseguiu enxergar aquilo na outra pessoa, ela começa a se colocar, a se querer colocar no lugar dela, e aí ela acaba deixando o sentimento da inveja entrar e acabam fazendo coisas que não deveriam fazer. E tudo isso porque querem o que o outro tem, querem ter a vida que o outro tem, querem estar na posição que o outro está, querem ter o bem material que o outro tem. Então é tudo vendo do outro e eu querendo para minha vida porque eu não sei qual é o meu propósito. Um exemplo, se você entender que o seu propósito não é ser advogado, é ser médico, quando você começar a faculdade de advocacia, você vai ver o quão chato isso é, e você vai perceber que talvez você gastou aí um semestre, 2 semestres pagando mensalidade, ou entrou numa dívida de um fiéis, e enfim, sem uma necessidade, porque realmente não era aquilo que você queria fazer, ou realmente não é aquilo que é para você. E quando a gente entende, né, dentro desse exemplo que eu quero dizer, que não é para você ser advogado, mas era para você se tornar um médico, é quando a gente alinha o nosso pensamento com o pensamento de Deus. É quando a gente se coloca na dispensação do Senhor. É quando a gente entende que os planos de Deus são maiores do que os nossos. É o que a Bíblia nos diz, que os planos dele são maiores do que os nossos. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que até o caminho de Damasco, ele viveu o propósito dele. Ele viveu aquilo que ele queria, da forma como ele queria. Mas no momento que ele encontra com Deus, e após Ananias ir até a casa dele e falar com ele aquilo que Deus mandou Ananias ir falar, Paulo ele passa a viver os propósitos de Deus. E o mais interessante é que Paulo ele viveu os propósitos de Deus inteiramente, assim podemos dizer, sozinho. Paulo não teve ajuda de ninguém, foi ele e Deus, mas ele estava vivendo os propósitos de Deus. E se hoje nós conhecemos o Evangelho, eu já disse isso em outros vídeos, se nós temos o conhecimento da palavra, se nós temos hoje pregadores na face da terra, aqui no Brasil, vamos dizer assim, é exatamente porque o apóstolo Paulo ele foi o precursor disso. Ele quem deu o pontapé inicial, ele começou a pregar. Pregou em Éfeso, pregou em Corinto, pregou na Galácia. Paulo pregou, ele falou do amor de Deus. O amor foi espalhado. Pessoas conheceram do Evangelho, conheceram de Cristo através de Paulo. E foram batizadas, foram transformadas, viveram na fé. Paulo entendeu. E por ter entendido, o mais interessante é que o nome de Paulo foi lembrado. Mas foi lembrado pelo que ele fez. E não pelo que ele era. Nem pelo que ele tinha. Então talvez você está colocando tantas outras coisas à frente. Talvez você está fazendo tanta coisa e ao mesmo tempo não vê nada mudando. Lembrando que a gente trabalha tanto, né? A gente trabalha tanto de uma forma assim tão intensa, mas a gente não entende que não é por muito trabalhar, mas é por ter satisfação no trabalho. Então, o pensamento que eu deixo para você no dia de hoje é esse. Pensa, o que é propósito de Deus para a tua vida? O que Deus realmente quer para você? Será que é isso que você está fazendo? Será que é essa pessoa que você está sendo? Será que é esse caminho que você está trilhando? Pensa. E não esquece. Somos loucos pelo amor de Cristo. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Abraço.